Saúdos, queridos e amados irmãos, com a paz do Senhor. Hoje vamos meditar, amados, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e os versículos 24 ao 27. Amém? Que diz assim as Sagradas Escrituras: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma a ficar reprovado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, amados, de falar sobre o atleta cristão. Nós devemos desejar sermos atletas cristãos. E essa palavra do apóstolo Paulo, ele aqui aproveita da cultura daquela época na Grécia, na cidade de Corinto, onde havia regularmente, de 2 em 2 anos, os Jogos Olímpicos, os jogos chamados Jogos Istmicos, onde haviam 5 modalidades de esporte, e um deles era a corrida. E aqui então Paulo faz menção e um paralelo, uma analogia, trazendo para o âmbito espiritual de que nós somos atletas de Cristo. E como atletas de Cristo, devemos pegar aqui algumas características do atleta daquela época. Então, Paulo usa da cultura para analogicamente nos explicar acerca de como devemos ser como atletas de Cristo. E aí no versículo 1 ele fala sobre uma primeira característica. O atleta cristão, amados, ele se dedica ao máximo. Quando diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. E aí ele diz, essa é uma pergunta, depois ele faz um aconselhamento. Correi de maneira que o alcanceis. Então o atleta se dedica ao máximo para ser vitorioso. Não para chegar em segundo lugar, terceiro lugar, mas chegar em primeiro lugar para receber a sua coroa. Era uma dedicação máxima que tinha o atleta. O atleta cristão também deve ter, amados, aceitar o rigor do treinamento. Olha o que diz o versículo 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. De tudo se abstém. Amém? Isso é aceitar o rigor do treinamento, o rigor do esporte. E se somos atletas cristãos que se dedica ao máximo a alcançar a coroa incorruptível que o Senhor tem prometido para nós, nós devemos aceitar o rigor do nosso treinamento. Nós estamos em treinamento, nós estamos correndo essa corrida. Como disse Paulo, somos atletas e somos atletas de Cristo, amados. Uma outra característica nesse versículo ainda 25 é que ele revela,
que a coroa, ela não é uma coroa corruptível, pois naquele tempo a coroa do atleta, a coroa que o atleta recebia como prêmio, era apenas uma simbologia. Ela era feita de ramos de pinheiros, ou de salsa, ou de folhas de louro, e com algumas horas aquela coroa ficava murcha, porque era uma planta arrancada da raiz e ela morria. Então era uma coroa corruptível. Mas Paulo fala que a coroa que o atleta cristão recebe é a coroa incorruptível que o Senhor nos dará naquele dia. O atleta cristão, amados, ele tem convicção da direção em que ele corre. Ele não está equivocado ou em dúvida, não, ele sabe para onde vai. Isso nos revela o versículo 26, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Então não é um treinamento e nem uma corrida vã, nem é algo em que nós não saibamos para onde vamos. Nós temos convicção, pela nossa fé, de para onde estamos indo. Não temos mais aquele questionamento: por que estou aqui? Por que eu vim para cá? O que estou fazendo? Nós temos convicção que corremos a corrida da vida e da vida eterna. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O atleta cristão, amados, ele se esforça para vencer. Olha o que diz o versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Isso é esforço para vencer. E aí fica a pergunta, mas será que nós temos nos esforçados para vencer? E nessa caminhada, na busca da vitória, será que temos aprendido a lidar com frustrações? Eu faço lembrar os irmãos aqui do testemunho do rei Davi. O rei Davi estava correndo bem a sua corrida como atleta de Deus. E ele, em algum momento na sua corrida, ele cai no adultério, no homicídio. Era como imaginem Davi correndo, competindo com outros corredores, e de repente, ao cair Davi, ele estava na frente, ele estava indo bem, ele estava sendo abençoado por Deus, mas de repente Davi cai. E aí todos os seus oponentes ultrapassam ele, mas ele não se frustra, ele não permanece prostrado, ele se ergue, ele pede perdão, ele se humilha, ele busca Deus. E nessa atitude, Davi retoma a corrida, passa à frente dos seus oponentes e novamente vive, apesar de naquela queda também ter sofrido, ter padecido muitos sofrimentos, muitas dores, muitas tristezas, mas ele não se deixou dominar. Ele se ergueu, se humilhou, pediu perdão a Deus, buscou ao Senhor, se reergueu, correu novamente, passou todos os seus oponentes e viveu por muitos e muitos anos, sendo abençoado e vitorioso. Será que nós sabemos lidar com as nossas frustrações, amados? E mais, será que nós não estamos na nossa corrida, correndo como que com cilindros de oxigênio acoplados nas nossas costas,
Será que nós conseguiremos correr e vencer com esse peso extra? O que eu quero dizer com isso, amado? Eu quero dizer que nós tomemos muito cuidado para que distrações, para que o nosso tempo seja administrado de tal forma que nós possamos nos dedicar à nossa preparação nessa corrida, que nós possamos subjugar o nosso corpo, que nós possamos nos dedicar ao máximo, correr para vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos analisar com sabedoria, amados, se o nosso tempo não está tendo muitas distrações, muitas coisas que nos impedem de crescer mais e mais no Senhor, se nós realmente estamos, se nós não estamos nos esforçando somente por benesses desta terra, desta vida, e nos esquecendo da nossa vida espiritual, nos esquecendo de que somos atletas de Cristo e que, como atletas de Cristo, precisamos nos dedicar a essa vida de atleta e a nos subjugar ao treinamento e a nos dedicar e a nos abster de algumas coisas que de repente não está sendo bônus para nós, mas está sendo ônus, está sendo peso nas nossas vidas, como esses cilindros de oxigênio nas nossas costas. Tiremos esses cilindros, amados. Tiremos esses pesos, amados. Que nós possamos administrar o nosso tempo com sabedoria e sempre separar tempo para o nosso Deus. Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo, amado. Então, que nós possamos nos dedicar, nos preparar, lendo a palavra, orando, separando tempo para meditar na palavra de Deus, para nos preparar e nos oferecer a servir ao Senhor com alegria. E assim que com toda essa dedicação, com todo esse esforço, possamos então alcançar a coroa incorruptível que o Senhor tem para nós. Amém? Que assim Deus nos abençoe grandemente neste dia, em nome de Jesus. Amém.